Olá. Finalizando aí a oitava aula, nós vamos mais uma vez estudar um pouco sobre plano cartesiano e noções de função, tá? Então, mais uma vez, primeira questão, plano cartesiano, certo? Então, você deve saber que todo ponto ou par ordenado é sempre representado da forma x, y, ou seja, primeiro é o valor do eixo x e segundo o valor do eixo y, tá? Observe que nesse plano cartesiano não foram colocadas as unidades, certo? Aí você tem que lembrar que aqui, ó, é a origem do plano cartesiano, é o 0, 0. Para a direita, no eixo x, você tem os valores positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À esquerda, você tem os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para cima, você tem os valores positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para baixo, você tem os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e menos 9. Então, como não tem a notação, a numeração, então você tem que colocar, certo? Então, vamos localizar o primeiro ponto, ponto A. Então, ó, x1, 2, 3, 4. Então, x4, y, 1, 2. Então, ponto A, 4, 2. Ponto B, só tem valor de x. Então, você tem nesse ponto x, menos 1, menos 2 e o y. Como não tem, é 0. Certo? Então, quando o ponto ficar em cima do eixo x, o y é 0. E quando ele ficar em cima do eixo y, aí quem passa a ser 0 é o x, tá? Então, ponto B, menos 2 e 0. Ponto C, olha, 1, 2. Então, o ponto C está aqui entre 1 e 2, bem no meio. Então, é metade, tá? Então, aqui você vai ter uma unidade mais a metade, ou seja, 1,5. E já o y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, 1,5 e menos 4. Ponto D, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y, 1, 2, 3. Menos 4, 3. Então, a opção correta, C. Segunda questão. O valor cobrado por uma corrida de táxi é medida por um aparelho chamado taxímetro, numa determinada cidade. O valor se paga está em função de uma taxa fixa mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Sabendo que a taxa fixa é de R$ 3, para a cobrança de uma viagem, o taxista usará a função. Então, vejamos. Então, você vai considerar x a distância, tá? Y, o preço. E o valor de cada quilômetro que você percorrer é R$ 1,20. Então, veja bem, se você percorrer 1 quilômetro, então você vai ter 1 vezes 1,20. Se você percorrer 5 quilômetros, você vai ter 5 vezes 1,20 centavos. Então, generalizando, se você percorrer x quilômetros, então você vai ter x vezes 1,20, tá? Ou 1,20 vezes x, certo? Aí esse valor você vai adicionar a R$ 3 da taxa fixa. Portanto, se você percorrer x quilômetros, você vai ter que pagar 1,20 centavos vezes x, que é a quantidade de quilômetros, mais R$ 3 da taxa fixa. Essa taxa fixa aqui, pessoal, ela é o que a gente chama de bandeirada. Então, você paga ao entrar dentro do táxi, tá? Entrou, já paga R$ 3. Questão 3. Paulo é dono de uma fábrica de cadeiras e para calcular o preço de venda
de cada cadeira que fabrica, ele usa a seguinte fórmula. Então aqui, ó, ele usou esta fórmula para ver, tá, o lucro, o seu lucro, tá certo? Então ele bolou essa função, tá? Sendo ser o preço de custo de cada cadeira, tá certo? Esse preço de custo é o quanto ele gasta para fazer a cadeira, tá? Logicamente ele não vai comprar o material, vai fazer a cadeira e vai vender, né? Sem ganhar nada, né? Então aqui, através dessa fórmula, ele vai determinar o preço final da mercadoria e, logicamente, né, vamos ver quanto é o lucro dele. Considere que o preço de custo de cada móvel, quer dizer, cadeira que Paulo fabrica, seja R$100, então ele vende essa cadeira por quanto? Então vamos ver, ó. A função é V igual a 1,5C mais R$10. Então vamos simplificar essa função, tirando esse 00 daqui, tá? Para não trabalhar com número decimal. Então, substituindo 100 aqui na fórmula pelo C, você vai ter 1,5 vezes 100 mais R$10. Então, para você fazer essa conta aqui, 1,5 vezes 10, não sei fazer porque tem decimal, nada disso, ó. Você simplesmente multiplica. 1 vezes 100 é 100, mais 0,5 é a metade de 100 é 50, né? Então você vai ter 100 mais 50, 150. E somando mais 10 reais, então o preço final que ele vai vender a cadeira será R$160, ou seja, ele vai ter um lucro em cada cadeira de R$60. Questão 4. Seja uma função f de R em R. Isso aqui, pessoal, quer dizer que você pode substituir no x qualquer número real que você imaginar, tá? E o resultado vai ser também um número real. Então quer dizer só isso. Qual o valor numérico de f de 3 mais f de menos 2? Ok? Então a função é f de x igual a x elevado a 2 ou x elevado ao quadrado menos 2 vezes x. Então, trocando o x pelo seu valor 3, nós temos f de 3 igual a 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. 3 ao quadrado, pessoal, é 3 vezes 3 é 9. Né? Não é para você multiplicar o 3 por 2, porque se fosse assim, você estaria calculando o dobro. Então, você quer o quadrado. Então, o quadrado é uma figura de dimensão 3 por 3. Então, 3 vezes 3, 9. Então, primeiro a potência, 3 ao quadrado, 9. Depois, multiplicando, 2 vezes 3 dá 6. Por último, subtraindo, 9 menos 6 dá 3. Então, f de 3 é 3. Agora, trocando o x pelo seu valor menos 2, temos f de menos 2. Então, mais uma vez, pessoal, ó, tem que colocar parêntese no menos 2. Porque se você fizer menos 2 com parêntese ao quadrado, você vai ter menos 2 vezes menos 2, vai ser mais 4. Então, lembre que todo quadrado é positivo. Agora, se você não botar parêntese, você vai ter menos 2 ao quadrado. Então, você vai fazer só 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, com menos aqui ficará menos 4. Então, ó, com parêntese é uma coisa, sem parêntese é outra, tá? Então, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Multiplicando agora, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4 também. 4 e 4, 8. Logo, f de 3 mais f de menos 2 é igual a 3 mais 18, que é igual a 11, opção C. Quinta questão. Seja a função f de R em R definida por f de x igual a 2x. Qual o valor numérico de f de 2 mais f de 4? Tá? Lembrando, pessoal, que f de 2 mais f de 4 não tem nada a ver com f de 6, viu? Já já eu mostro para vocês.
Então, olha, a função é f de x igual a 2x. Então, se o x é 2, f de 2 é 2 vezes 2, que é 4. Se o x é 4, f de 4 é 2 vezes 4, é 8. Portanto, f de 2 mais f de 4 é igual a 4 mais 8, 12. Certo? Portanto, opção B. Observe, pessoal, por curiosidade, se você fizer assim, 2 mais 4, 6, f de 6 é 2 vezes 6, 12. Então, essa, pessoal, é a única função onde f de 2 mais f de 4 é igual a f de 6. Se você pegar outra função qualquer, raramente isso vai acontecer, tá? Então, opção B. Essa sexta questão, pessoal, você tem aqui vários tipos de função, ou melhor, de gráficos. Função não, de gráfico. Certo? Todas as funções que vocês... ou melhor, todas as equações que vocês estudaram no fundamental, pessoal, o gráfico vai representar uma função, certo? Agora, lá no terceiro ano, vocês vão encontrar alguns estudos, por exemplo, aqui, ó, a circunferência e aqui a cônica. Então, essas estruturas, pessoal, elas não representarão, elas terão um gráfico, mas esse gráfico não representará função. Aí você pergunta, como é que eu vou fazer para saber se o gráfico é de função ou não? É muito fácil. Basta você traçar uma reta vertical, quer dizer, em pé, como diz o Matuto. Se essa reta ela atingir mais de um ponto, então esse gráfico não é função. Por exemplo, esse aqui, ó, se eu traçar uma reta vertical aqui, vai pegar, ó, 1, 2, 3 pontos. Então veja que a definição de função é que para cada valor de x existe uma única imagem. Então, ó, se você traçar bem aqui uma reta vertical, ó, aqui é x, ó, então esse x vai ter imagem aqui, aqui e aqui. Vejamos, ó. Olha esse aqui, ó. Eu tracei essa reta vertical aqui, ó. Pegou aqui 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então, esse x bem aqui, ó, ele vai ter 1, 2, 3 imagens. Então, não é função. A mesma coisa aqui, ó. Se eu botar mais para cá, ó, vai acontecer a mesma coisa, ó. Esse x aqui, ó, vai ter 1 imagem, 2 imagens, 3 imagens. Então, imagem, como o termo está dizendo, é o desenho. Então, no desenho só pode tocar o ponto. Só pode ter uma imagem. Então, aqui o único gráfico que é função, ó, é esse aqui, né? Que é a famosa parábola, que é o gráfico da função do segundo grau, da equação do segundo grau, tá? Que vocês estudaram lá no nono ano. Vocês estão estudando aí queda livre, movimento vertical. Então, ó, o objeto a ser lançado vai ter essa trajetória, ou então assim, sentido contrário, tá? Portanto, ó, aqui você tem 3 imagens, aqui 3 imagens, aqui 2 imagens, aqui, ó, 2 imagens. Portanto, o único gráfico que é função, tá? É esse aqui, tá? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima.